Fala galera da Asclos, tudo bem? Professora Tati aqui, professora de redação, mais uma vez com vocês aqui no nosso canal. E hoje é dia de correção de redação, é isso mesmo. Vocês pediram e aqui estou eu para fazer uma correção de redação do tema, né, que nós tivemos aí agora há pouco, né? A gente acabou de ter um tema de redação e por conta disso, tivemos alguns pedidos para que a redação fosse corrigida. Me mandaram algumas redações aí, alguns alunos, tá? E diante disso, eu escolhi uma dessas para que a gente pudesse fazer a correção aqui, né? Não vou colocar o nome para não comprometer a pessoa não quer se identificar sem problema nenhum. É o seguinte, gente, nós vimos, né, que nesse ano aí de 2020, nós tivemos como tema de redação o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Um tema, diga-se passagem, muito importante, né, para se falar num momento tão oportuno. Um tema, na verdade, eu diria um tema de nível médio, tá? Eu não diria que é um tema difícil, nem um tema muito fácil. É um tema de nível médio, até porque corria o risco de alguns alunos tangenciar o tema se eles não entendessem exatamente qual era a temática do tema, né? Então, nós tínhamos uma palavra aí primordial, que era a questão do estigma, que como nós já comentamos aqui no canal, que o estigma, ele refere-se a essas cicatrizes, algumas marcas que essas doenças mentais, elas acabam deixando no indivíduo, né? Então, é importante que a gente observe atentamente essa temática, que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Lembrando que eu sempre cobro dos meus alunos, falo aqui muito no canal, a importância de utilizar essas palavras ao longo do texto na sua redação. Então, vamos lá para a nossa redação. O nosso aluno que mandou, ele mandou digitada, certo? Essa aqui é a redação do mesmo jeito que ele me mandou. Eu só tirei o nome dele mesmo para não comprometê-lo, porque ele não quis aparecer, mas ele autorizou que a redação dele fosse colocada aqui no nosso canal, certo? Nós vamos começar a corrigir, eu vou colocar alguns pontos importantes que eu acredito que será importante para vocês observarem, né, o que pode acontecer, se você cometeu a mesma coisa, se você fez isso, se não fez, eu acho que isso vai ser bem interessante. Bom, eu vou começar aqui, eu vou pegar esse lapisinho aqui que a gente consegue visualizar melhor, tá bom? Então, vejamos que nós temos uma estrutura aqui de um texto formado de introdução, 2 desenvolvimento e uma conclusão, aparentemente uma estrutura interessante para um texto dissertativo, né? Vamos lá, né? Ele começa dizendo, no filme Coringa, exibido em 2019, foi possível perceber como os problemas psicológicos podem influenciar na atitude do ser humano, né? Então, vamos pensar nessa partezinha aqui, que é o que a gente chama de abordagem temática. Nessa abordagem temática aqui, esse aluno, ele citou o Coringa, que é um filme que foi exibido em 2019, né? Que foi possível perceber como os problemas psicológicos podem influenciar nas atitudes do ser humano. Ok, até aqui a gente não tem problema nenhum. Percebam que está tudo certinho. Ele cita o filme Coringa, ele coloca o nome dele, né, que é um nome próprio, em letra maiúscula, quando ele foi exibido, tudo ok. Vejamos agora ao segundo período. Apesar de se tratar de uma ficção, sabe-se que doenças mentais afetam grande parte da sociedade. Ok, então, apesar de se tratar de uma ficção, sabe-se que doenças mentais afetam grande parte da sociedade. Interessante essa abordagem que foi feita aqui, que foi realizada. Foi feita a abordagem temática, logo em seguida ele trouxe a tese dele, colocando que, né, o que ele pensa, que mesmo sendo ficção, né, a gente sabe que na sociedade, na atualidade, isso acontece muito. Sendo assim, é evidente que grande parcela dos brasileiros carregam estigmas herdados das doenças mentais, ocasionados pela falta de informação e pela crença de uma vida perfeita das redes sociais. Aqui eu consigo visualizar alguns problemas em relação à competência número 1. Vamos observar aqui? Veja bem, aqui o candidato coloca, sendo assim, vírgula, ok. É evidente, aqui a gente sabe que a vírgula aqui é um caso facultativo, então tá tudo bem. É evidente que grande parcela dos brasileiros carregam, veja bem, aqui nós temos uma vírgula. Essa vírgula que foi colocada aqui do nosso aluno, peraí só um minutinho, gente. Deixa eu colocar com um lapisinho que vai ser melhor para vocês visualizarem. Perceba que aqui, ó, quando ele coloca carregam, que ele foi
foi colocada uma vírgula, essa vírgula aqui ela é inadequada. Por que que essa vírgula é inadequada? Percebam, sendo assim, é evidente que grande parcela dos brasileiros, quem carregam estigmas herdados e tudo mais. Quem carrega estigmas, né? Grande parcela dos brasileiros. Esse é o sujeito. Carregam, né? Está relacionado ao verbo, carregam o quê? Quem carrega, carrega algo, é o nosso verbo transitivo direto, carregam estigmas herdados das doenças mentais. Então, estigmas herdados das doenças mentais é o complemento de carregar. E a gente não separa aí verbo e seus complementos. Então, essa vírgula aqui, vou colocar um xizinho para vocês, ela está inadequada, certo? Então, eu vou ler de novo essa passagem, porque a vírgula ela acaba provocando uma má interpretação. Olha como que é interessante essa má colocação. Então, sendo assim, é evidente que grande parcela dos brasileiros carregam estigmas herdados das doenças mentais, ocasionados, aí a vírgula aqui tudo bem, pela falta de informação e pela crença de uma vida perfeita das redes sociais. Aqui eu chamaria atenção apenas porque ele diz o seguinte, né? Sendo assim, é evidente que grande parcela dos brasileiros carregam estigmas herdados de doenças mentais ocasionados pela falta de informação e pela crença de uma vida perfeita das redes sociais. Perceba que ele usou o pela duas vezes, tá? Ele usou um aqui, ok? E ele usou o pela aqui também. Aqui ele poderia evitar, não está errado, tá? Mas eu vou deixar um quadradinho aqui só para a gente ver a questão de palavras repetidas. Sempre que eu observo algumas palavras repetidas, eu acho interessante a gente colocar, certo? Porque isso aí a gente pode ser que ele tenha algum problema na competência número 4. Outra questão que ele coloca assim, veja que um período anterior ele diz, apesar de se tratar uma ficção, sabe que doenças mentais afetam grande parte da sociedade. Aqui ele coloca grande parcela, né? Então a gente tem aqui, ó, grande parte, né? Grande parcela, né? Ele poderia ter substituído por uma determinada parcela, por uma parcela apenas, né? Não teria, às vezes, a necessidade de colocar o grande, ou simplesmente parte da sociedade, tá? Mas como ele quis evidenciar, ele ficou um pouco repetitivo. Dentro desse parágrafo de introdução, a gente consegue visualizar um bom parágrafo, certo? A gente tem alguns problemas de elementos coesivos, de pontuação, mas está tudo certo, porque a gente tem ali o que a gente chama, né, de abordagem temática, apresenta a tese e ele também apresenta aí a antecipação argumentativa, que ele fala que esses problemas, né, eles estão relacionados tanto pela falta de informação ou pela crença de uma vida perfeita nas redes sociais. Ótimo essa vida perfeita sendo colocada aqui, ó, entre aspas. Isso evidencia que essa vida perfeita, na verdade, não existe, né? Ela é apenas dessas redes sociais. Então, tá tudo ok, um bom parágrafo, tá? Então, aqui a gente pode dizer que é um bom parágrafo. Agora, espera-se que que o primeiro parágrafo fale sobre essa falta de informação, que ele está relacionado ao tema, e no segundo ponto fale sobre essa vida perfeita. Outra questão importante que eu chamaria a atenção de vocês, gente, que aqui ele usa, tá vendo? As palavras, ó, estigmas, doenças mentais, né, brasileiros, né, que está tudo relacionado ao tema. Então, isso é importante a gente encontrar isso na introdução. Aqui já é possível perceber que não houve tangenciamento. Vamos agora continuar aqui com o primeiro parágrafo de argumento. Em primeiro plano, vírgula, ok, convém ressaltar como a falta de informação colabora nesta problemática, uma vez que muitos acreditam que seja uma loucura ou um simples capricho por parte de algumas pessoas. Olha aqui o por parte, né? Tá vendo que ele usou de novo aqui, né? Então, veja, eu vou até grifar aqui, ó, ele usa parte aqui, tá certo? E depois aqui, logo aqui, ele também coloca de outra, por parte, né? Então, ele tá usando bastante essa palavra, tá? A gente vai ver como que essa repetição ela pode influenciar aí na questão da coesão, tá? Vamos continuar lendo aqui para a gente entender. Vamos lá, eu vou ler novamente para a gente não perder o raciocínio. Gente, correção é assim, viu, moçada? A gente tem que ler, retomar. Quando você percebe alguma coisa, você volta, porque alguns errinhos eles vão passando de forma imperceptível, né? Por isso que normalmente quando a gente faz correção é sempre mais de uma leitura.
Em primeiro plano, convém ressaltar como a falta de informação colabora nessa problemática, uma vez que muitos acreditam que seja uma loucura ou um simples capricho por parte de algumas pessoas, né? Ou seja, essa problemática que envolve doenças mentais seja uma loucura ou um capricho por parte de algumas pessoas, ou que é uma falta de informação mesmo. Nesse contexto, é válido destacar que a Organização Mundial da Saúde, OMS, aponta que o Brasil é o país com maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, atingindo quase 10% da população. Então, ele trouxe um fundamento, trouxe um dado importante, mostrando que, na verdade, é tanta falta de informação que as pessoas não sabem que o Brasil, olha para você ver, né? Ele tem quase 10% da população com algum tipo de problema de doença mental, com algum transtorno psicológico. Nesse sentido, ou seja, nesse sentido do texto, ok? Só que aqui eu já consigo ver outro probleminha que ele coloca nesse contexto, percebe? Peraí, gente. Ele coloca aqui, ó, nesse contexto, veja bem. Depois ele coloca nesse sentido, né? Então, a gente percebe uma repetição, o texto vai ficando cansativo. Certo? Por isso que é interessante a gente tomar cuidado com essas palavrinhas. Nesse sentido, percebe-se que, na verdade, a desinformação por grande parte das pessoas, olha mais uma vez aqui, ó, por grande parte, certo? Das pessoas, aumenta ainda mais esse índice, uma vez que muitos deixam de procurar ajuda médica por vergonha ou medo de julgamento. Ok, só que aqui nós temos essa questão da repetição, tá vendo? Como que ele vai ficando um pouco cansativo quando a gente vai repetindo muitas vezes as palavras. Vou ler o parágrafo inteiro para ver se vocês percebem isso, tá? Vou começar, na verdade, lá da introdução e a gente vai seguindo. No filme Coringa, exibido em 2019, foi possível perceber como os problemas psicológicos podem influenciar na atitude de um ser humano. Apesar de se tratar de uma ficção, sabe-se que doenças mentais afetam grande parte da sociedade. Sendo assim, é evidente que grande parcela dos brasileiros carregam estigmas herdados das doenças mentais ocasionados pela falta de informação e pela crença de uma vida perfeita das redes sociais. Em primeiro plano, convém ressaltar como a falta de informação colabora nessa problemática, uma vez que muitos acreditam que seja uma loucura ou um simples capricho por parte de algumas pessoas. Nesse contexto, é válido destacar que a Organização Mundial de Saúde aponta que o Brasil é o país com maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, atingindo quase 10% da população. Nesse sentido, percebe-se que, na verdade, a desinformação por grande parte das pessoas aumenta ainda mais esse índice, uma vez que muitos deixam de procurar ajuda médica por vergonha ou medo de julgamento. Aqui eu consigo ver outra palavra que está repetida muito próxima, sabe? Pessoas aqui, vejam, e pessoas aqui, tá vendo? Quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo os errinhos. Pode ser que algum esteja passando por aqui também, como a gente está fazendo aqui junto, tá? Vamos para o segundo parágrafo de argumento. Ademais, é notório como as redes sociais interferem na sanidade mental dos indivíduos, fazendo muitas vezes, né, olha aqui, muitas vezes, mais uma vez aparecendo aí, né, porque, na verdade, deixa eu ver se ele usou muitas vezes. Não, na verdade, não, né? Ele usou apenas grande parte. Aqui tá ok. Muitas vezes, acreditar que todo mundo é feliz. Olha que legal isso aqui, ficou bem bacana. Ademais, é notório como as redes sociais interferem na sanidade mental dos indivíduos, fazendo muitas vezes acreditar que todo mundo é feliz. Perfeito. Nessa perspectiva, ou seja, de achar que na rede todo mundo é perfeito, a sociedade busca o tempo todo a felicidade estampada na internet, acreditando assim que a vida é perfeita e que não há problemas reais que possam prejudicar o psicológico. Veja bem aqui, ó, o que a gente tem de probleminha aqui, nessa perspectiva, ok. A sociedade busca o tempo todo a felicidade estampada na internet, verdade. Acreditando assim que a vida é perfeita e que não há problemas reais que possam prejudicar o psicológico. Não há necessidade dessa vírgula. Porém, tais problemas existem e acabam deixando cicatriz, que se mantém na sociedade. Ó, existem e acabam deixando cicatrizes. Quem que se mantém na sociedade? As cicatrizes. Cicatrizes aqui está relacionada a mantém, então mantém aqui, faltou, né, o acentinho circunflexo aqui para relacionar a questão de concordância, né? Então, nós temos esse probleminha aqui também, certo?
Legal aqui, então vamos lá, estampada na internet. Perfeito, beleza. Prova disso, na série Black Mirror, uma jovem passa a ter problemas psicológicos ao se deparar com decaimento de seus seguidores nos aplicativos. Ok, ela prova como que as pessoas querem uma vida perfeita na internet, como que isso acaba prejudicando. Ela fez uma comparação muito bom de repertório. Vamos à proposta de intervenção. Em suma, são evidentes os estigmas associados à doença mental. Faltou uma crasezinha aqui, hein? Né? Associados a algo, né? A doença mental, faltou aqui a crase mental na sociedade brasileira, sendo necessário medidas. Perfeito. Dessa forma, é necessário que o Ministério da Saúde, um agente, vamos contando aí comigo, um agente, em parceria com veículos de comunicação, dê visibilidade aos transtornos mentais. Aqui nós temos ação por meio de campanhas nas mídias, incentivando as pessoas a buscarem ajuda quando se sentirem psicologicamente abaladas, chamando atenção para seus efeitos e dando a eles a mesma importância que as demais doenças. Muito bom. Dessa forma, salvando vidas, como do personagem Coringa, e assim combatendo as doenças mentais e entendendo que são passíveis de cura. Uma proposta de intervenção muito bem feita, viu? Vamos analisar aqui para a gente só comprovar que houve os 5 elementos. Dessa forma, é necessário o quê? Né? Que o Ministério da Saúde, em parceria com veículos de comunicação, dê visibilidade aos transtornos mentais. Então, a ação que o nosso aluno coloca aqui é que tenha mais visibilidade aos transtornos, que isso seja divulgado. Quem vai fazer isso é o Ministério da Saúde com os veículos de comunicação. Como que eles vão fazer isso? Por meio de quê? Por meio de campanhas nas mídias. E aí ele vem com detalhamento, incentivando as pessoas a buscarem ajuda quando se sentirem psicologicamente abaladas, chamando a atenção para seus efeitos e dando a eles a mesma importância que as demais doenças. Totalmente cabível diante das pessoas acharem lá que era loucura e tudo mais. Dessa forma, vem a finalidade, salvando vidas como o do personagem, aqui essa frase aqui ela ficou um pouquinho com um problema de construção sintática, dessa forma salvando vidas, como o do personagem Coringa, e assim combatendo as doenças mentais e entendendo que são passíveis de cura. Então isso aí vai ajudar a fazer com que as pessoas procurem uma proposta de intervenção muito boa. Perceba que nós temos um texto aqui, gente, muito bom. Um texto legal, viu? Esse aluno aqui, ele foi muito bem. E a gente vai colocar aqui as competências dele, ó. Eu só vou colocar aqui quais foram as pontuações dele. Então, vamos lá. Competência. Peraí, que tá... Só um minutinho, gente. Peraí, que vai passar. Que vai voltar. Enquanto vai atualizando aqui, o que a gente pode pensar nesse texto? Que nós temos aí, na competência número 1, ele tirou 160. Eu vou contando aqui com vocês para a gente ter uma noção de quanto que ele tirou, tá? Vou colocando aqui para a gente ver qual foi a nota final desse aluno, porque aqui na competência 1 ele tirou 160. Porque vocês viram que teve alguns desvios gramaticais, como de vírgula e tudo mais, teve alguns problemas de construção sintática, um probleminha de crase aqui, um probleminha de crase ali. Então, nós temos 160. A competência número 2, 200 pontos. Uma vez que o repertório foi bem elaborado, é um texto dissertativo argumentativo, não fugiu do tema, certo? Teve uma, digamos assim, teve um bom aprofundamento, teve um bom texto. Na competência número 3, eu também vou dar 200 pontos para esse aluno, porque foi um texto que ele foi bem explicado, contextualizado, todas as informações colocadas, elas foram bem colocadas. Agora, na competência número 4, vocês perceberam que foi um texto com repetição de palavras, né? Nós tivemos um pouco repertório de elementos coesivos, não foi diversificado, então aí cabe 160. E a competência número 5, como a gente viu, 200 pontos, porque a gente tem uma proposta muito boa, o que soma aí a 920 pontos. Certo? Então, uma redação aí de 920 pontos. Parabéns para esse nosso aluno aqui do Dascos, que mandou a sua redação para que ela pudesse ser corrigida aqui com vocês, certo? Uma redação boa, né? Eu tenho certeza que esse aluno aqui, ele participou das aulas, ele percebeu o que devia fazer. Vocês podem perceber que é uma redação simples, ela não traz um repertório totalmente rebuscado, ele usa Black Mirror, ele usa a Organização Mundial de Saúde, ele usa o Coringa, são coisas que dá para colocar, né? Você não precisa
de repente, de um intelecto muito grande para escrever um texto como esse, né? Parabéns aí para o nosso aluno e fica aqui o convite. Se você quer que a sua redação seja corrigida aqui no nosso canal, não perca tempo. Deixa seu comentário aqui, tá bom? Que a gente vai entrar em contato com você e vai corrigir o seu texto também. Um beijo no coração de cada um de vocês e até mais, gente. Tchau!